1:08. Leiamos devocionalmente no Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 29. A congregação lendo os versos pares. Evangelho de João, de 19 a 29, e o parágrafo refere-se ao testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Então lhe perguntaram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava passando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos todos falar juntos esta frase de João: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só as irmãs. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
só os irmãos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos juntos novamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Irmã Ana Maria nos dirigirá uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esses momentos que já estamos na tua presença, ó Pai. Venha estar, ó Deus, sobre este culto, ó Deus, que possamos sentir realmente o seu poder e aquilo que tu tem para transmitir aos nossos corações. Venha estar com o teu servo, ó Deus, que ele possa falar inspirado por ti, ó Deus. Que todo o nosso louvor aqui seja realmente aquilo que ele espera de nós. Venha estar com cada irmão aqui presente, com os ausentes também, ó Deus, que tu possa estar visitando-os, ó Pai, e que estão a caminho também, ó Deus, que tu possa estar debaixo do teu cuidado. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Para todos meus irmãos, eu passei por uma cirurgia esse dia, não sei se todos os irmãos estavam sabendo, né? E já estou de volta, né? Já estava com muita saudade da nossa união aqui. E venho aqui na frente, em primeiro lugar, agradecer o nosso Deus, né? Que é em quem nós confiamos toda hora da nossa vida, né? E agradecer também a oração dos meus irmãos aqui na igreja que fizeram por mim. E agradeço também as visitas que foram feitas na minha casa, cada irmão que me visitou. Deus nos abençoe, retribuindo a sua saúde, meus irmãos. E agora eu quero deixar mais um alerta para os irmãos homens que estiver de 41 anos em diante, né? Que procure, né? É um alerta, que procure sempre esse exame de neurologia e faça prevenção da próstata, né? Que é uma doença meio chata para o homem, às vezes o homem não gosta nem de se expor, né? Mas eu conversando com o meu médico, né? E ele teve me falando, olha, então é o seguinte, né? 95% para os homens hoje é atingido por essa doença, né? É uma coisa de se preocupar. Por isso eu deixo essa alerta para os irmãos novos que passou de 41 anos, sempre procure o médico e faça, porque quando ela está no começo, né? É muito fácil de curar, talvez não precisa nem alterar algum tratamento, né? Mas depois que ela passa, a gente não percebe, né? É uma doença que ela vem pega de surpresa, né? Como no meu caso. No meu caso, já estava bastante adiantado, né? E me pegou de surpresa, porque eu não sentia nada, isso foi de uma hora para outra. Quando eu vim ver, já estava bastante adiantado. Mas eu fiz a operação, já estou me recuperando e dou graças a Deus por tudo isso que está mais uma vez aqui na minha igreja, junto com a união dos meus irmãos. Seja bem-vindo, irmão. Nós estamos com saudade, já sentindo sua falta. Né? Isso aí, Deus abençoe. Inclusive a cirurgia dele era complicada, né? Estava com outros fatores mais difíceis. No caso da pressão, eu fiquei 5 meses tentando controlar a pressão e não foi possível, né? Então eu passei por uma cirurgia um pouco de risco, né? Com a pressão bastante alta. Aí o médico falou, nós vamos operar você assim mesmo, então você não se preocupe que na hora da cirurgia nós vamos baixar a sua pressão, né? E ela vai voltar ao normal, né? Mas eles, como sabiam que o meu caso era meio delicado, né? Eles já tinham pedido reserva de UTI para mim, eu não sabia, né? Eles também não quiseram falar, né? Então depois que eu fui operado, passei para UTI, eu fiquei 18 horas no UTI, internado com aqueles aparelhos, o pastor e alguns irmãos que entrou no UTI. É uma coisa que quando a gente acorda, né, fica meio chocado, porque está mais susto que a operação. O que está acontecendo comigo? Não falou nada, né? Só para a gente ver seu caso. Né? Quando foi no outro dia, 2 horas eu saí do UTI, porque o meu quarto estava reservado, né? Bem, graças a Deus. Obrigado. Seja bem-vindo, viu? Nós não temos nomes de visitantes que tenham passado pela recepção. Então vamos ver se alguém chegou depois ou alguém trouxe e quer apresentar um visitante. Tenha bondade agora de apresentar.
irmãos, há dois destaques que queremos fazer. O primeiro é que no próximo domingo à noite estará sendo lançado um novo conjunto na igreja. Trata-se do quarteto masculino, quarteto Renos, que estará sendo lançado oficialmente. O ministério já começou, já estão inclusive cantando, sendo convidados para cantar fora, mas o lançamento oficial desse novo ministério será no domingo que vem à noite. Um programa todo especial, voltado para este evento dentro de nossa igreja, onde estaremos consagrando ao Senhor de maneira solene mais um ministério. Para tanto, haverá um convidado pregando aqui, o pastor Samuel de Souza Ribeiro Filho. O pastor Samuel foi meu contemporâneo de seminário, estudamos juntos na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Depois ele pastoreou a igreja de 15 de novembro, aqui perto de nós. Agora ele está em São José dos Campos e é membro da Igreja Batista da Liberdade. Ele é tenente-coronel da Polícia Militar, tenente-coronel da ativa da Polícia Militar, e então estará aqui trazendo o recado de Deus naquela noite, um homem de Deus muito consagrado, muito especial, e que eu amo muito, é muito meu amigo, e eu me sinto honrado por receber este ilustre pregador na noite do próximo domingo. Portanto, você convide pessoas, amigos, vizinhos, parentes, interessados, porque será uma noite muito inspirativa. Acreditamos que será uma oportunidade estratégica de aproximarmos as pessoas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando também que no dia 24 de novembro, último domingo do mês, haverá uma escola dominical musical, participação do coro principal e de todos os conjuntos da igreja. Dia 24 de novembro, escola bíblica dominical musical. Eis uma oportunidade também de trazer o visitante à escola bíblica, aproximá-lo do estudo da palavra de Deus, porque para ser aluno da escola dominical não precisa ser membro da igreja, não precisa ser batizado, não precisa absolutamente nada, a não ser a boa vontade da pessoa comparecer para estudar a Bíblia. Então vamos nos valer desse departamento para aproximar as pessoas da palavra de Deus. E você atente para os artigos do boletim que estamos lançando agora, a arte de fazer de um ponto fraco um ponto forte. Nós estamos perdendo a oportunidade de usar mais a escola dominical como veículo de divulgação da semente da palavra de Deus. Leia esse artigo e os subsequentes. Quem sabe muita coisa possa mudar no curso da vida desta igreja, da sua vida, da minha vida, se nós fortalecermos mais a nossa escola bíblica. Vamos colocar em pé então? Vamos começar cantando Salmo 133, 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos repetir? Ó quão bom, vamos lá. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Então vamos cantar. E à medida em que nós cantamos, aperte a mão do teu vizinho, dê um sorriso para ele, tá? Porque afinal de contas estamos na casa do Senhor e isso é um motivo de grande alegria. Quantos gostariam de estar aqui no encontro? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bem, agora nós vamos cantar sobre o Espírito do Senhor. Jesus disse: eu subirei ao Pai
mas não vos deixarei órfãos, deixarei o meu Consolador. Então, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus no seu coração, ela recebe imediatamente a presença do Espírito Santo, que há de fazê-lo discernir entre o bem e o mal. Então, nós precisamos aprender a conviver com o Espírito Santo, dar espaço para que ele possa estar agindo na nossa vida. Então, vamos tentar que o Espírito do Senhor resplandece em nossas vidas.
estaremos celebrando nesta noite, mais uma vez, a ceia do Senhor. Um momento muito significativo na vida de uma igreja. Um dos momentos que marcam uma igreja como uma comunidade sobrenatural. Natureza, origem, e missão e propósitos que promanam do coração de Deus. E por pertencermos à igreja de Deus, por termos sido dado este privilégio, por termos sido alcançados pela graça perdoadora, nós podemos ter a ousadia de nos aproximar da mesa do Senhor. Portanto, nada melhor do que gravitarmos a mensagem desta noite em torno de um tema correlato. E eu gostaria de abrir em Êxodo, capítulo 12. Onde leremos os versículos 1 a 8 e depois o 11 ao 13. Livro de Êxodo, ou do Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 8, 11 a 13. Temos o seguinte: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao que comer cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a todos os primogênitos dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Nós poderíamos intitular um discurso a respeito desse texto. Nós poderíamos intitulá-lo de A Morte do Cordeiro. Isso porque este ato, este ritual de instituição de Deus, de ordenação divina, estava na alma do que ia acontecer. Seria o ponto marcante desses acontecimentos. De sorte que, ao acompanharmos o êxodo, a saída do povo do Egito, a Páscoa, à luz da morte dos primogênitos, diríamos o último ato de julgamento de Deus sobre o Egito, naquela ocasião, esse ato é marcado por um ritual interessantíssimo.
Um cordeiro, macho, sem mancha, sem defeito, seria separado do rebanho e seria oferecido à tardinha. E seria, a certa hora da noite, o conteúdo de uma ceia no âmbito da família. Podemos dizer que esse julgamento final, este é o julgamento final de Deus sobre a terra do Egito, nos dias de Moisés. Já vem as pragas seguintes, desde a primeira, a segunda, a terceira, e este é o julgamento final no território egípcio. Foi também o ápice, de modo que as pragas vão se intensificando em gravidade. Se os irmãos observarem, ao lerem o livro do Êxodo, vão perceber que as 10 pragas vão se intensificando em gravidade, elas vão se tornando mais graves, mais traumáticas, até que essas pragas culminam com a morte dos primogênitos. E esta última praga, este julgamento final, este ápice, esta ação decisiva de Deus para libertar seu povo do Egito, foi cataclísmica. Entre os habitantes do Egito não houve uma família em que não houvesse um morto naquela noite. Desde os animais dos currais até o trono de Faraó, diz a Bíblia, não houve uma família no Egito que não lamentou naquela noite uma morte. Mais ou menos. Isso aconteceu como um exemplo recente. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão vem, a partir da década de 30, numa ascensão conquistadora irresistível. Esta ação japonesa de conquista, de avanço, criou o mito da invencibilidade do soldado japonês. Ocorre que esta ação dos orientais levou-os a um conflito direto e ocasionou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, com um ataque a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941, um domingo às 7 horas da manhã. Daí para frente, os dois países se enfrentaram em muitas batalhas. Na verdade, foi uma guerra naval pelo começo. A Marinha norte-americana e a Marinha imperial japonesa, em escaramuças aqui e ali, num equilíbrio de forças muito interessante. Depois disso, aos poucos, os Estados Unidos foram colocando a sua máquina industrial no esforço de guerra, e pouco a pouco os ataques aéreos, a supremacia aérea, o espaço aéreo sobre o Pacífico foi recebendo o controle norte-americano. Daí começa uma série de invasões, as forças aliadas invadindo ilha por ilha no Pacífico, Guadalcanal, Saipan, Iwo Jima, Okinawa. Outras pequenas ilhas vão sendo conquistadas em combates aqui e ali, alguns deles considerados os mais sangrentos da história das guerras da humanidade, especialmente o de Guadalcanal. Mas a última ação, aquela que colocou um ponto final na Segunda Guerra Mundial, se deu um ataque com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre 2 cidades, território japonês, Hiroshima e Nagasaki, cidades que foram literalmente pulverizadas em segundos por aquela terrível tecnologia da morte. Nós podemos dizer então, com aquela demonstração de força,
aquela demonstração de poder, o acesso a uma tecnologia de destruição assombrosas, aquilo decretou o final da guerra. Ali a guerra acabou. Assim também as pragas do Egito começaram primeiramente contra o rio. Depois essas pragas vão para a terra do Egito. Depois essas pragas começam a se manifestar no firmamento. E essas pragas culminam com a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos morreram, desde os do rebanho dos currais, até todas as classes sociais, incluindo os sacerdotes do Egito, e incluindo o próprio faraó, cujo filho primogênito morreu naquela noite. Êxodo capítulo 12, versículos 29 a 30. Esse julgamento resultou na libertação de Israel, porque foi a partir daí que definitivamente a maior potência do mundo resolveu livrar-se, inclusive, daquela nação que escravizara por 4 séculos. Observem o seguinte: cada praga, na verdade, era dirigida a um deus, a uma divindade dos egípcios. O rio era adorado como um deus, o rio Nilo era adorado como um deus. Por isso suas águas se transformaram em sangue. As trevas, o sol era considerado um deus, por isso as trevas. Assim por diante, vocês vão percebendo que cada uma das pragas está dizendo: olha, isso aí na verdade não é um deus. O Deus verdadeiro é o Deus vivo, que propõe, que dispõe, que faz, que desfaz, que domina sobre o rio, sobre o sol, sobre o firmamento, a saraiva que chove, chuva com fogo, os piolhos, os gafanhotos, as pragas da terra. Então cada praga era um julgamento sobre uma falsa divindade. Só que desta vez, a morte dos primogênitos não foi uma praga contra Haton ou Apis, não foi uma praga contra Osíris ou Nu, não foi uma praga contra Geb ou Ra, não foi uma praga contra Hecte, não foi uma praga contra Horus ou Amon. Essa praga foi contra o próprio faraó. E não somente porque ele era o mandatário da nação, mas principalmente porque o próprio faraó era adorado e considerado a encarnação do Deus Sol. De sorte que ao morrer o primogênito, que na verdade seria o herdeiro, quando o filho de faraó morre nesta praga, o que na verdade aconteceu? O próximo que ia ser adorado como Deus Sol morreu ali, evidenciando a vitória do Deus vivo, completa e evidente para todos. Não há Deus conforme o Deus vivo e verdadeiro. Não há Deus como Javé, que habita na luz inacessível. Não há Deus como Deus que se revela como Criador, sustentador de todas as coisas, governador da história. E ao mesmo tempo que isso acontece, estabelece-se a Páscoa, que é, na verdade, um memorial, guardando muita analogia com a ceia. A ceia também é um memorial, ela remete a um fato passado, a uma intervenção poderosa de Deus na história para salvar. Da mesma maneira, salvar com sangue, da mesma maneira, salvar através de um sacrifício, da mesma maneira, um substituto providenciado, simbolizado no pão e no vinho. A Páscoa judaica celebrava o livramento de Deus dos seus filhos. Esta Páscoa celebrada até o dia de hoje, os judeus não reconheceram em Cristo como Messias, e até hoje eles guardam. Deus mandou que fosse celebrado isto no mês de Nisan. Disse: olha, nesse mês de Nisan será o primeiro dos meses. Então, no calendário judaico, começa no mês de Nisan.
E o mês de Nisan, dos hebreus, equivale mais ou menos ao nosso mês de abril, nosso calendário. Então Deus disse que eles passariam a contar o tempo, os meses, as estações, a partir do mês de Nisan. Seria o primeiro dos meses do ano judaico, do ano de Israel. A partir deste ato de Deus, em cujo âmago houve o livramento do seu povo, através de uma providência de Deus. No dia 10 do mês, característica: cada cabeça de família providenciaria o cordeiro. A primeira ordem de Deus: cada cabeça de família vai providenciar o cordeiro. A responsabilidade do pater famílias, a responsabilidade do pai de família, do chefe da casa, de ser o provedor, de ser o responsável, de tomar a iniciativa, de ser o líder espiritual da família, de ser o primeiro a obedecer a Deus para o bem-estar de sua família. A segunda coisa, ele deveria escolher um cordeiro sem mancha e sem defeito. Em terceiro lugar, deveria trazê-lo para dentro de casa. Esse cordeiro seria trazido no 10º dia para dentro de casa. A outra ordem de Deus é que deveria guardá-lo até o 14º dia. Ele deveria ficar 4 dias dentro de casa. E eu fiquei pensando, por que será que Deus fez isso? Poderia pegar o cordeiro na hora, lá no curral, ou deixá-lo lá já escolhido, marcadinho ali, talvez até com um lacinho. Por que trazê-lo para dentro de casa? E ao meditar sobre isso, eu fiquei pensando, isso ia marcar muito, especialmente as crianças dentro da casa. Já pensou um cordeirinho bonitinho, uma bolinha de neve, assim, branquinho, dentro de casa? Isso para as crianças deveria ser uma alegria muito grande, não é? As crianças se apegam muito aos bichinhos. Imaginou um de verdade? Então, deve ser uma coisa interessante. Um cordeirinho, parecendo uma bolinha de neve, perfeitinho, sem defeito, ali dentro de casa, mansinho. E as crianças brincando ali com ele, talvez dando um capinzinho na boquinha, não é? Quem sabe, talvez até um queria que dormisse na cama com ele. Ah, papai, eu quero um cordeirinho na minha cama. Leva, meu filho, leva o cordeirinho lá para a sua cama. As crianças ali convivendo. E então, no 14º dia, aquele cordeirinho ficou 4 dias ali, as crianças brincando, talvez desse até um nominho para ele, né? Bolinha de algodão, um pedacinho de algodão, né? Ou nuvem fofinha, deram até um nomezinho para ele. Agora vem esse cordeirinho perfeito, saudável, agora que eles conhecem, que eles conviveram na intimidade, agora é levado para um local, ele é ferido. Imagine as crianças, e ali o sangue todo derramado numa bacia. Imagine as crianças. E então o pai vem com a bacia, enquanto a mãe leva o corpinho morto para prepará-lo para a ceia da noite. Aquela pelezinha branca agora tinta de sangue. Enquanto isso o pai vem com uma tigela especial e com uma haste de sopro, e ele então vai passando nas portas da casa, na verga e nos umbrais, aquele sangue marcando aquela casa. Sangue na porta. E certamente as crianças começariam a perguntar: papai, por que o meu cordeirinho precisou morrer? Papai, por que a bolinha de neve tem que morrer? Papai, por que a nuvenzinha branca tem que morrer? E talvez ficassem ali no pé do pai, segurando: não deixa, não faz isso, pega a outra, assim não. E o pai explicava: meus filhos, a nuvenzinha branca tem que morrer no seu lugar. Responderia para o filho mais velho. E então à noite, quando caísse a noite, quando se pusesse o sol, a família se prepararia, colocaria uma roupa como quem vai viajar, sapatos nos pés, um cajado na mão, e como quem está pronto para viajar, eles iriam comer
e se alimentaram das carnes daquele cordeirinho que viveu dentro de casa durante 4 dias. Quando as crianças perguntassem, ele diria: meu filho, isto é um sinal, porque hoje à noite Deus vai mandar o anjo da morte visitar o Egito. E o Senhor nosso Deus decretou que toda a casa do Egito, o primogênito, o filho mais velho, vai morrer. Mas Deus decretou que a casa que tiver marcada com o sangue do cordeirinho, o anjo da morte vai passar por esta casa e não vai ferir o primogênito desta casa. Meu filho, este é um sinal que Deus mesmo escolheu para si. E é neste critério que Deus vai fazer a diferenciação entre os que serão executados e os que serão poupados. Não vai se perguntar se aquela pessoa era boa ou se ela era ruim. Não vai se perguntar se aquela pessoa era egípcia ou hebreia. Não vai se perguntar se é uma pessoa de moral duvidosa ou uma pessoa de reputação ilibada. Não vai se perguntar se essa pessoa é religiosa ou deixa de ser. O grande critério de diferenciação naquela noite vai ser o sangue. E eu fico imaginando como deve ter sido solene aquela noite. Ao comerem as carnes daquele cordeirinho numa refeição, preparados para a viagem, Deus falou para comer pães ázimos, pães sem fermento e ervas amargas, para que eles nunca se esquecessem a escravidão que ia ficar para trás e a nova aliança, a nova vida, a nova constituição Deus ia estabelecer agora com o seu povo a partir dali. Eles se lembrarem a amargura da vida para trás e valorizarem a doçura e as promessas da vida para frente, e então repetirem isso por todos os anos, por todas as gerações. E quando os filhos perguntarem: papai, por que estamos fazendo isso? Então eles contariam a história da libertação do Egito, a história do cordeirinho e do sangue nas ombreiras das portas. Noite, silêncio dentro das casas dos hebreus, o silêncio grave de quem se sente sob o amparo especial de Deus numa noite de morte, o silêncio de quem come ervas amargas, pão sem fermento, a carne do cordeirinho, a proteção do sangue lá fora, e os gritos e lamentos e o desespero e o pânico e a tragédia ao redor. Meus queridos irmãos, vamos fazer algumas conclusões e encerrar esta meditação esta noite. Porque este cordeiro morto trouxe lições para Israel, e este cordeiro morto traz lições para nós. Porque esse cordeiro morto, lá no Egito, para cada família é um emblema do cordeiro que seria morto por todas as famílias da terra. Aquele era o cordeiro do homem, que o homem tiraria do seu rebanho, escolheria do seu rebanho. Era o cordeiro do homem. Este é o cordeiro de Deus, o cordeiro que Deus iria dar pelo homem. É o emblema de Cristo. O cordeirinho inocente, perfeito, branquinho, alvo, era o emblema, era a antecipação, era o antítipo de Cristo. Primeira lição de Israel: Israel também era culpado. Primeira lição para lembrar: Israel também era culpado. Não fora culpado, não precisaria uma vítima, não precisaria um sangue em seu lugar, não precisaria de um substituto. Então lembremos-nos, Israel também era culpado. Lembremos-nos, irmãos, ao participarmos do pão e do vinho, ao participarmos da ceia, nós também somos culpados. Não vamos ter acesso a esta cerimônia nesta noite porque não tenhamos culpa, porque sejamos bonzinhos.
porque sejamos melhores, mais dignos do que os outros homens, porque sejamos religiosos. Lembremos-nos que somos culpados. O sangue de Jesus Cristo deixa isso muito claro. A segunda lição que Israel teve que aprender em relação ao tratamento diferenciado. Bem, se eles eram tão culpados quanto os egípcios, por que o tratamento diferenciado? Por que morte para os egípcios? E por que vida para Israel? Sabe qual é a única resposta? Livre graça de Deus. Livre graça de Deus. A única coisa que faz diferenciação entre pecador e pecador é a livre graça de Deus, oferecida a todos indistintamente. Mas essa graça que é gratuita, uma redundância, graça é dom que se dá a quem não merece. É um dom gratuito. Não é um galardão, não é um salário, não é um honorário que se dá a quem fez por merecer, não é uma medalha, não é uma comenda. Graça é um favor imerecido. Então a diferenciação entre pecador e pecador depende exclusivamente da livre graça de Deus, que Ele oferece, que Ele oferta livremente através de Jesus Cristo, e que livremente é aceita ou rejeitada. Só a graça, somente a graça, diferencia uma pessoa de outra diante de Deus. Em terceiro lugar, a lição que Israel teve que aprender e que nós aprendemos à luz da ceia do Senhor é que Deus esperava uma reação humana. Deus poderia ter criado um outro processo para diferenciar naquela noite, mas Ele criou um processo que dependia da ação do homem. Olha, você vai sair, você vai pegar o cordeiro, trazer para casa, 4 dias dentro de casa, vai matar depois esse cordeiro, no fim da tarde, vai colocar o sangue lá. Ora, Deus deu as condições. Então, se o pai ficasse lá, negligente, se ele achasse que não era bem assim, se ele não cresce nos termos de Deus, perderia o seu primogênito naquela noite. Há uma ação humana que a pessoa tem que crer no que Deus diz, tem que se enquadrar no que Deus estabelece, nos termos divinos. Ele é soberano e Ele estabelece os seus termos da aliança. Israel teve que aprender isso. Há uma esperada reação humana, uma reação de resposta, de aceitação ou de rejeição, mas haverá de haver uma resposta. E quando o homem age pela fé no que Deus diz, então ele ganha a bênção de ser preservado por Deus mesmo. E em quarto lugar, Deus veio ao seu povo. Deus veio ao Egito. Deus visitou o seu povo. Ele diz: eu vi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. Deus veio em direção ao seu povo. Deus, do mesmo modo, vem até você. Não poderíamos ir até Ele, como Israel não poderia ir em busca de Deus, porque cativo, dominado e escravo. Nós não poderíamos ir a Deus por nós mesmos, mas como Deus visitou Israel no Egito, Ele também nos visita em graça e misericórdia. E Ele visitou você, meu irmão, minha irmã, que nesta noite vão ter o privilégio de, em memória deste Cordeiro Santo, a que se referiu João o Batista, como eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque Ele fez isso, porque Ele veio a nós nesta condição, nós hoje temos acesso à mesa do Senhor. Há muitas passagens que eu gostaria de ler, mas não dá tempo. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:6-8, que nos dizem que Deus veio em misericórdia até nós. A quinta e última lição é que era preciso a morte do Cordeiro. Israel precisou aprender a lição que era preciso a morte do Cordeiro. Não bastava tirá-lo do rebanho, escolhê-lo, trazê-lo para dentro de casa. Mesmo que ele fizesse
e obedecesse a Deus até aí, mas ele não matasse o cordeiro, no momento em que Deus determinou, não haveria proteção para aquela casa. Então era preciso a morte do cordeiro. Olha a lição para Israel. E a lição para nós: foi preciso a morte do cordeiro para que fôssemos salvos. E a ceia lembra isso. Finalmente, nós podemos ver uma sequência interessante na Bíblia a respeito dessa questão da vítima. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, nós temos um cordeiro para cada pessoa. Se vocês lerem lá, Gênesis 3, 21, um cordeiro para cada pessoa. Se vocês observarem Êxodo capítulo 12, versículo 3, vocês verão um cordeiro para cada família. Se vocês lerem em Levítico 16, 15, vocês verão um cordeiro para a nação inteira. Mas se vocês lerem em João 1, 29, vocês verão um cordeiro para a humanidade inteira. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus para a humanidade inteira. Onde está o seu pecado? Nós faríamos uma pergunta nesta noite: onde está o seu pecado? E o nosso pecado pode estar em dois lugares. O nosso pecado pode estar em nós mesmos. E se o nosso pecado estiver em nós mesmos, nós iremos enfrentar o julgamento de Deus um dia. Em segundo lugar, o nosso pecado pode estar no cordeiro. O nosso pecado pode estar no cordeiro. E se o nosso pecado estiver no cordeiro, quando a morte passar, quando o juízo vier, nós estaremos amparados, protegidos, escondidos atrás deste sangue. A morte passará por nós e não terá aguilhão para nós. O seu pecado pode estar em dois lugares: ou em você mesmo, ou pode estar em Jesus Cristo, porque Ele tira o pecado que assume sobre Ele mesmo. Aceite-o como seu Salvador. A graça é livre. O Cordeiro de Deus foi dado. É um Cordeiro só para toda a humanidade. E você faz parte da família humana. Aceite-o pela fé, simplesmente por um ato de fé, confiança e dependência no que Ele fez. E então você terá a garantia de Deus de ser poupado no dia da ira que está por chegar. E como sinal e emblema desta comunhão, você terá acesso à mesa de Deus com tantos outros pecadores diferenciados somente neste aspecto, que receberam essa graça, que receberam livremente este perdão. Nós iremos convidar os irmãos Gervásio Brandão, Everaldo Balbino, Maria Esteves Bramique e Valente Carossi para imediatamente distribuirmos os elementos da ceia do Senhor nesse espírito, pensando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que nesta reunião, nesta ordenança, é simbolizado diante de nós, em memória dele, o seu corpo e o seu sangue. Nós relembramos o preço que Deus pagou lá atrás, para que nós vivêssemos hoje e sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, participe você nesse espírito de gratidão e de alegria. Pedimos aos que vão receber o pão, se coloquem de pé. Nós vamos imediatamente distribuir o primeiro elemento. 123 é o hino cuja primeira estrofe cantaremos enquanto o pão é distribuído. À medida que receberem, os irmãos poderão se assentar e aguardar que todos recebam, para em seguida, com oração, com ação de graças, possamos comer juntos em memória de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira
pecado do mundo. Primeira estrofe, 122. Deus disse naquela noite: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. É um paradigma da ceia, da mesma maneira. O sangue de Jesus Cristo nos marca, nos distingue e nos diferencia. Nós vamos também, como memória daquele dia, daquele ato, daquela entrega de Deus do seu próprio Filho, nós iremos também comer, como igreja de Cristo, este pedaço de pão, em memória de Jesus Cristo. Irmã Ivanete Carossi orará ao Senhor, depois comeremos em memória de Jesus. Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, por podermos participar dessa mesa, Pai. Agradecemos pela Tua salvação, Senhor, pelo Senhor ter vindo até nós e se dado por nós, Senhor, pelas nossas culturas. Te agradecemos em Teu próprio nome. Amém, Senhor. Amados irmãos, comamos todos em memória de Jesus. Voltamos ao nosso texto. O sangue vos será por sinal. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Segunda estrofe. Enquanto recebemos o segundo elemento da ceia, que representa o sangue de Jesus Cristo. Corpo e sangue entregues para a nossa salvação. Nos
por estatuto perpétuo. A Igreja de Deus celebra a ceia também por um estatuto, um memorial, uma festa espiritual, por assim dizer. Nos relembra esta provisão do Senhor a nosso respeito. Como é bom estar seguro atrás do sangue do concerto eterno. Como é bom saber que Deus empenhou sua honra e sua palavra de poupar aqueles protegidos pelo sangue. Irmão Gervásio Brandão orará ao Senhor e beberemos depois em memória de Jesus. Nosso Pai, bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa feliz oportunidade que tu nos proporciona e mais uma vez nesta noite estar perante essa mesa, participando desses elementos que faz lembrar a tua morte, o teu sangue que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, e também faz nos lembrar de que um dia tu voltará para buscar a tua igreja, para que juntos contigo possamos tomar lá no teu reino. Fica conosco, Senhor, perdoa as nossas falhas e abençoa cada um que está participando, aqueles que não podem ou não fizeram nesta noite, que possa estar brevemente em condições de participar conosco desta mesa, desta menores. Perdoa em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos por esse Deus. Amém. Em memória de Jesus, amados meus, pegamos agora o símbolo do seu sangue. Senhor nosso Deus e nosso Pai, comparecemos novamente, Senhor, como igreja, em Tua presença nesta noite, reunidos, para edificarmos na fé, pregarmos o Evangelho, louvarmos o Teu nome, alimentarmos a nossa comunhão, a nossa amizade, o nosso amor em Cristo, e especialmente nesta noite para obedecer-te nesta ordenança tão singela e significativa. Este memorial que nos remete à cruz do Calvário, onde foi entregue de uma vez por todas o Cordeiro de Deus pelos nossos pecados, e ocultos por este sangue precioso, o poder da morte passa sobre nós e estamos inteiramente seguros e preparados para o dia vindouro. Reconhecemos que somos tão pecadores quanto os outros, tão culpados quanto os outros, mas reconhecemos que essa graça nos foi oferecida e simplesmente a recebemos como quem recebe um presente, e por isso se realizou em nós esta aliança perpétua. Portanto, nesta noite não só te agradecemos por nos teres chamado das trevas para a tua maravilhosa luz, mas oramos pelas pessoas que ainda não se colocaram ao lado de Jesus Cristo, recebendo o seu Cordeiro peculiar, o seu Cordeiro substituto, o seu Cordeiro vicário. Ó Deus, abençoa estas mentes, esses corações, essas consciências que tu amas e queres salvar, para que haja compreensão do plano de salvação, e mais que isto, arrependimento e fé em Jesus como única esperança, para que possam conosco compartilhar desta bênção, que é para pecadores, na verdade. Ó Deus, manifesta, pois, tua misericórdia sobre todos os amigos visitantes desta noite, e abençoa a tua igreja, que vai sair deste lugar, que vai para seus lares, que vai enfrentar mais uma semana de lutas lá fora. Cada membro, cada família seja abençoado por ti, Senhor, guardado por ti, dirigido por ti, em tudo que for realizado durante esta semana. Enriquece-nos na fé, fortalece-nos e usa-nos como instrumento de tua paz. Santifica a tua igreja, aperfeiçoa-a, porque ela é tua, foi comprada por bom preço, e nós queremos a cada dia mais experimentar a delícia, a grandeza, a consolação do teu amor. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós te suplicamos, te agradecemos. Amém. Meus amados, nós iremos ouvir o coro agora, que tem uma apresentação especial. Depois faremos um encerramento solene, uma bênção apostólica, e iremos sentar.
114, a primeira e a última estrofes. Cantaremos com o hino final, impetraremos a bênção e ensinaremos com o pós-culto. A primeira e a última estrofes, porque a ceia tem uma dimensão profética. Jesus falou fazer isso todas as vezes que beberes em memória dele, até que ele venha. Então a ceia demonstra a volta de Cristo. E ele disse: eu beberei de novo no reino de meu Pai. Então Jesus Cristo vai novamente celebrar pessoalmente a ceia com o seu povo lá no céu. Então nós temos esse aspecto escatológico. E vamos cantar o hino 114, primeira e última. Salvadora de Jesus Cristo, teu Filho, o amor insondável de Deus, o eterno Pai, as sublimes e doces consolações do teu Santo Espírito estejam com teu povo, reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre.